Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse inferno insuportável aqui, vou fazendo aquilo que construíram ainda, que são os vídeos do YouTube, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma inovação aí trazida pelo BRICS, tá? Que é esse grupo, né? Esse grupo multipolar, né? Que foi criado aí para poder, enfim, ampliar aí os horizontes dos países em desenvolvimento e da China, que já é uma grande potência, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, que eles estão criando agora um novo sistema, tá, de transações financeiras para poder fazer frente aí ao dólar e, enfim, ao Banco Mundial, ao FMI e tal. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso aí, tá? Então o título é esse: BRICS cria novo sistema para fugir do dólar e 159 países querem participar, quer dizer, em mais de 3/4 do mundo aí quer participar desse sistema do BRICS. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, tá? Antes, deixo com vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo. Furar esse bloqueio criminoso que eu sigo aturando aqui há um ano, tá? E, enfim, a gente conversa a respeito. Meu romance está na editora, já tem sabotagem desses animais aí, mas enfim, continuo tentando aqui enfim, finalizar esse processo aí, esse projeto, né, para poder publicar até setembro, e também divulgo para vocês aqui fazendo o trabalho civilizado que eles não têm, tá? Enfim, então é isso, pessoal. Então vamos ler a notícia aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre essa questão, né, desse sistema novo aí do BRICS, porque isso é muito importante. Vocês vão entender que assim é uma questão importantíssima que envolve inclusive esses esquemas de embargo, né, que os Estados Unidos fazem contra os países, por exemplo, contra a Venezuela, contra Cuba e agora contra a Rússia também. Só não embargar Israel, né? É muito engraçadinho isso, né? Enfim, e aí esse processo do BRICS aí pode gerar uma alternativa a esse tipo de, enfim, guerra financeira, tá? Então vamos lá, a notícia aqui do Forças Terrestres, tá? Que é um site aí. Isso saiu também em vários outros veículos, tá? Do dia 17 agora de agosto, 159 países prontos para adotar novo sistema de pagamentos do BRICS. E aí eles dizem o seguinte aqui na notícia, vou deixar o link aí para vocês. Em meio aos esforços contínuos da aliança para criar uma alternativa ao sistema SWIFT, eu vou explicar o que é isso, tá? O sistema SWIFT aí para vocês hoje. Então, enfim, esses esforços contínuos dessa aliança do BRICS, né, para poder criar uma alternativa ao sistema SWIFT, o BRICS tem trabalhado na criação de seu próprio sistema de pagamentos. Este novo sistema desempenhará um papel crucial nas transações comerciais da aliança, permitindo a liquidação unilateral sem a necessidade do dólar dos Estados Unidos, tá? Esse movimento é considerado vital para o bloco e para as nações participantes, e parece que haverá muitas delas. De acordo com o oficial russo, já há 159 países buscando adotar o sistema. Com um possível lançamento previsto para outubro, ele pode ter grandes repercussões no mercado global. Nos últimos anos, a aliança BRICS tem se comprometido com esforços de desdolarização. Esse é um grande ponto aqui da questão, né? Com o impacto das sanções ocidentais sobre a Rússia, o movimento promove claramente o uso de moedas locais e métodos alternativos de liquidação. Embora muitos tenham sido céticos, é inegável sua popularidade até o momento. Segundo a governadora do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, 159 países estão prontos para adotar o sistema de pagamentos do BRICS quando ele for lançado. Esses participantes estrangeiros estão buscando expandir a plataforma russa para a transmissão de mensagens financeiras. Nabiullina afirmou que o sistema é uma alternativa ao SWIFT, que é esse sistema que eu vou explicar qual é aí, que, enfim, ele é responsável pela maioria das transações econômicas do mundo inteiro, né, comerciais e tal. Além disso, acrescenta, né, a oficial russa, ela acrescentou que infraestruturas semelhantes existem em alguns outros países. Estamos discutindo, diz ela, né, a interação dessas plataformas, mas aqui o interesse e a prontidão técnica de nossos parceiros são importantes. Para finalizar aqui, tá? O sistema de pagamentos tornou-se cada vez mais importante para a aliança. O mecanismo é uma prioridade da próxima cúpula do BRICS em 2024, segundo Victoria Panova, chefe do Conselho da Presidência do BRICS na Rússia. E aí diz ela, né? Estão em andamento esforços ativos para criar um mecanismo de pagamentos financeiros que facilite a cooperação entre os países do BRICS, mantendo seus intercâmbios comerciais e econômicos soberanos. Essa questão está no topo da agenda porque todos os membros do grupo a consideram importante. O lançamento do sistema deve vir acompanhado de atividade imediata e pode abrir as portas para uma expansão das negociações comerciais da aliança.
com uma grande quantidade de países buscando a adesão, eles podem optar por adotar o sistema quando for lançado. Há uma chance de que o sistema esteja pronto para a cúpula crítica de outubro. Tá? Então essa é a notícia aqui, e aí é importante ponderar isso por vários motivos, né? Dentre os quais essa estrutura internacional montada a partir, né, do dólar, com o dólar protagonizando aí as transações financeiras e comerciais, etc. e tal, isso facilita que os Estados Unidos possa embargar certas economias ou certos países, enfim, os quais ele discorda, né? Eles discordam ali eventualmente ideologicamente, ou enfim, sistemas de governo, etc. e tal. Os Estados Unidos são cheios de contradições, né? São aí recheados de contradições e não tem muita moral, não tem moral nenhuma para ficar embargando ninguém, porque eles estão o tempo todo, enfim, exagerando aí, produzindo guerras para poder sustentar, enfim, né, os mercados deles, né? Mas o fato é esse, né? Eles tentam ali o tempo todo, eles estão fazendo isso com a Venezuela. Eu fiz aqui um vídeo explicando em detalhes, né, quais são aí os prejuízos da Venezuela por conta desse embargo. Cuba também, né, atura um embargo de mais de 60 anos. E, enfim, e aí esse embargo da Venezuela é um ótimo exemplo, né? Porque a Venezuela perdeu mais da metade do PIB com esse embargo dos Estados Unidos. E aí essa alternativa, né, vinda do BRICS, que não é uma alternativa, enfim, é uma alternativa minoritária, né, porque, enfim, envolve aí grandes economias do mundo. A China, a Índia e o Brasil, né, por exemplo, estão entre as 10 maiores economias do mundo. Então isso acaba servindo como alternativa a essa movimentação toda aí de sabotagem econômica, né, que os Estados Unidos volta e meia fazem, tá? Bom, então para entender o que é esse sistema SWIFT, tem uma explicação interessante aqui de uma notícia do Brasil de Fato, tá? Eles explicam com detalhes aqui, é uma ótima reportagem, vou deixar para vocês o link aí. E eles dizem o seguinte aqui: entenda o que é o sistema SWIFT e veja situações em que ele foi usado como arma de guerra, né? Após invadir a Ucrânia, bancos russos foram expulsos do sistema que reúne cerca de 70% das transações bancárias globais. Então, quer dizer, né, é isso, eles forçam a barra ali, e aí a Rússia acabou invadindo a Ucrânia, foi sancionada nesse SWIFT, mas Israel não. Né? Esse é o ponto, esse é o problema desse quase monopólio, né, dos Estados Unidos enfim, né, na administração desses mecanismos internacionais que são o FMI, enfim, né, o Banco Mundial, para além de outros problemas, né, porque eles emprestam dinheiro exigindo a tal austeridade fiscal que os próprios Estados Unidos não fazem. A dívida pública dos Estados Unidos é de 130% do PIB, uma das maiores do mundo aí, do ponto de vista bruto, é a maior dívida do mundo, né? E eles querem austeridade fiscal para os outros. Quer dizer, né? Então, enfim, eles fazem isso via FMI, Banco Mundial, sistema SWIFT, etc. Né? Então vamos lá. O Brasil de Fato explica o seguinte: o sistema SWIFT concentra cerca de 70% das transações bancárias globais e já foi usado em outras ocasiões para sancionar países em meio a uma situação de guerra. Criado em Bruxelas em 73, Bruxelas na Bélgica, né, em 1973, o sistema conecta 11 mil bancos e instituições financeiras em mais de 200 países. Praticamente no mundo inteiro, né? Que o mundo tem aí, oficialmente tem 193 países, eles devem estar contando aqui também essas ilhas e tal, né, que têm sido aí alçadas ao patamar de país nas últimas décadas, então daí 200 e pouco, tá? E praticamente todos estão aí, enfim, dentro do sistema SWIFT. Na prática, é uma plataforma, continua aqui a notícia, né? É uma plataforma que permite aos bancos informarem sobre as transferências em tempo real. Em média, são 42 milhões de mensagens enviadas diariamente. Agora, em relação à questão da Rússia, tá? Eles explicam aqui. 7 bancos russos foram excluídos da Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial, né? Que é o SWIFT, como forma de represália dos Estados Unidos e da União Europeia após a invasão russa ao território ucraniano. O desligamento das instituições foi confirmado na quarta-feira, dia 2 agora. Quer dizer, né, isso aqui é no início ali de 2022, quando começou a guerra, né? E o critério oficial para a exclusão foram as conexões com o governo. Dependente da energia russa, a União Europeia manteve a operação dos bancos mais usados para a compra de petróleo e de gás do país governado por Vladimir Putin, tá? E aí tem uma declaração da então presidente, né, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse o seguinte:
o mundo está mais determinado do que nunca a isolar a Rússia economicamente. Tá? É uma afirmação, no mínimo, né, apressada, reducionista, porque a Rússia já fazia parte do BRICS e para além de outras questões aí, né, que envolvem os Estados Unidos. E aí a matéria continua. Os países também decidiram restringir as possibilidades do Banco Central vincular a taxa de câmbio do rublo, a moeda russa, às transações financeiras internacionais. Esse tipo de coisa aqui é uma das causas do BRICS estar buscando, né, esse sistema alternativo, tá? Que é essa hegemonia dos Estados Unidos e da União Europeia para ficar ali fazendo, né, represália. No fundo, né, alguns países da União Europeia sustentam essa represália a partir do ordenamento dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos manda nessas instituições e aí, enfim, eles têm ali a maior parte da grana do Ocidente, então quer dizer, eles hegemonizam isso e controlam essas decisões e a União Europeia historicamente segue os Estados Unidos, tá? Ainda que do ponto de vista dos direitos humanos, do ponto de vista até das instituições jurídicas internacionais, essas questões lá envolvendo Israel estejam bem desenhadas como crime de guerra, etc. e tal, do ponto de vista econômico, fica mais difícil manipular isso porque, enfim, é uma questão que envolve muito dinheiro, né? E os Estados Unidos têm esse poder aí e os Estados Unidos criaram esses bancos aí, FMI, Banco Mundial, ali depois, né? E aí tudo isso envolve Bretton Woods e uma série de planejamentos, né, dos Estados Unidos para sustentar ali um poderio ideológico e econômico mesmo no Ocidente, tá? Então, quer dizer, e aí fica difícil fazer contraponto a isso. Agora, o BRICS está criando essa alternativa, que é uma alternativa sensacional, talvez aí seja uma saída para muita gente que está sofrendo essas sabotagens, né? Bom, e aí vamos lá, né? Para continuar aqui falando sobre o SWIFT, tá? A reportagem do Brasil de Fato diz o seguinte: considerado por alguns analistas como uma arma nuclear financeira, essa não foi a primeira vez que o SWIFT foi usado como arma de guerra, ou seja, né, essa contra a Rússia, tá? Em 2012, os Estados Unidos e a União Europeia também decidiram penalizar o Irã, excluindo todos os bancos iranianos do sistema. A decisão resultou na queda de 30% das exportações do país persa, né, que é o Irã, tá? Quer dizer, e aí Israel faz o que quer, joga bomba onde quer e nada acontece, né? É um pirralho pirracento, né? Israel é aquele, né, pirralhinho pirracento e ninguém faz nada para parar ele, ninguém faz nada para poder, enfim, né? Bom, embora Cuba e Venezuela não tenham sido excluídos, né, do SWIFT, boa parte das sanções que conformam o bloqueio econômico contra os dois países dificulta as transações comerciais no sistema financeiro, obrigando os governos a triangular as compras vinculadas ao Estado. Uma dessas sanções tem a ver justamente com as compras de crédito, né, a compra parcelada, etc. e tal. Cuba e Venezuela não podem fazer isso, tem que pagar tudo em dinheiro, à vista, né? E aí isso dificulta uma série de coisas que às vezes o Estado demanda, o país também, né? E que todos eles fazem. Estados Unidos, quer dizer, repito, a dívida pública dos Estados Unidos é de 130% do PIB. O PIB dos Estados Unidos é de mais ou menos 27 trilhões de dólares, né? Então faz as contas aí, dá mais ou menos uns 35 trilhões de dólares a dívida dos Estados Unidos. E, enfim, né, e eles querem embargar os outros, querem impedir os outros de se endividar, é um negócio inacreditável, né? Bom, e aí em 2014, quando a Crimeia decidiu em referendo popular anexar-se à Rússia, referendo popular, isso significa, enfim, né, uma decisão ali do povo, né, democrática. A Casa Branca já havia ameaçado excluir os bancos russos do sistema, mas acabou optando por outras sanções econômicas que aceleraram o processo de desdolarização das reservas russas. No mesmo ano, Moscou passou a desenvolver o sistema de transferência de mensagens financeiras, o SPFS, uma versão russa que pudesse substituir o SWIFT, tá? De acordo com o governo russo, esse SPFS, que é a alternativa russa ao SWIFT, possui 23 bancos estrangeiros associados de países como Belarus, que é a Bielorrússia, né? Alemanha, Suíça e Cazaquistão, tá? Em julho de 2021, a Rússia já havia eliminado a moeda estadunidense do Fundo Nacional de Investimento, NWF na sigla em inglês. Até essa data, cerca de 35% das reservas internacionais da Rússia estavam armazenadas em dólar. Com a mudança, naquela ocasião, o Ministério de Finanças russo priorizou o euro, que representa 39% das reservas russas, né, enquanto o yuan chinês
representa 30%. Atualmente, cerca de 23% das reservas internacionais russas estão em ouro armazenado dentro do próprio país, o que é uma estratégia importante ali para poder impedir esses embargos, né? A Venezuela, por exemplo, sofreu com isso aí, assim, pra caramba, porque uma parte significativa do ouro dela está na Inglaterra, está na Europa, enfim, né? Bom, e aí quase 13% estão aplicados em moeda chinesa, segundo o jornal especializado em economia Financial Times, tá? Pessoal, e aí para finalizar essa notícia aqui, as reservas internacionais russas hoje são de 630 bilhões de dólares, tá? Isso dá cerca de 3,4 trilhões de reais. A presidenta do Banco Central da Rússia, Elvira Nabiullina, que eu citei ela, né, agora há pouco aqui na outra reportagem, assegurou que apesar da exclusão dos bancos do SWIFT, todos os fundos das instituições financeiras estão assegurados. Após sofrer uma variação de 10% no valor da moeda nacional, o rublo, o Banco Central russo também decidiu subir a taxa básica de juros para 20%. Isso aqui também é importante porque denota a importância de você ter reservas internacionais, coisa que, né, o Brasil passou a ter de maneira aí, enfim, significativa com o Lula, especialmente com o Lula e com a Dilma depois, né? Perdeu aí, parece que 60 bilhões com o Bolsonaro, que, enfim, torrou o dinheiro, né, porque é isso que eles fazem, né? E agora voltou a crescer, tá, né? Deu uma certa crescida no passado e a tendência é continuar a crescer. É importantíssimo que essas reservas, para além da grana em si, né, servem também para proteger o país desses ataques econômicos que volta e meia acontecem aí, enfim, né, nesse jogo sujo que muitas vezes acontece, né, especialmente a partir dos Estados Unidos, tá? E aí, além da Rússia, em 2015, a Índia lançou o Sistema Estrutural de Mensagens Financeiras, a Índia, né? Por sua vez, a China criou o Sistema de Pagamentos Interbancários Transfronteiriços, o CIPS, que processa mais de 20 bilhões de dólares por dia e vem crescendo de forma acelerada, tá? Na América Latina, para finalizar, o último parágrafo aqui, na América Latina, a proposta da Aliança Bolivariana para os povos da nossa América, a ALBA, né, era criar o Sistema Único de Compensação Regional de Pagamentos, SUCRE, que interligasse as economias regionais. No entanto, a proposta não saiu do papel. Provavelmente porque aqui na América Latina a gente tem vários governos que volta e meia, enfim, descambam ali para a direita e aí sabotam essas questões porque são meio que capachinhos dos Estados Unidos, né? E aí, agora vamos falar um pouquinho, pessoal, né? Então, vocês já entenderam aí qual é o processo, qual é o projeto, né, do BRICS e o que significa o sistema SWIFT, que é justamente esse sistema que esse projeto do BRICS quer contrapor, né? Quer surgir como alternativa a ele, né? E aí, porque tem uma outra reportagem do Brasil de Fato muito boa também, que eles dizem alternativa ao Ocidente. Entenda por que tantos países querem entrar no BRICS, tá? Mais de 20 nações pediram formalmente ingresso no bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Isso em 2023, quando o BRICS aceitou novos membros ali, né? Então o Irã entrou, os Emirados Árabes Unidos também, né, e tal, e outros países que foram entrando ali e o grupo está aumentando, né? E aí dizem aqui, né? Eles explicam inclusive quando surgiu essa expressão BRIC, né? Que inclusive surgiu sem o S, porque no início não tinha África do Sul, né? A alteração do status que o bloco ocupa mundialmente pode ser notada inclusive na história de sua formação. Em 2001, o economista Jim O'Neill, então diretor do Goldman Sachs, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo, que é um banco dos Estados Unidos, esteve inclusive envolvido lá naquela crise de 2008, né? Utilizou a sigla BRIC pela primeira vez para se referir ao que ele considerava que seriam os melhores países para investidores por apresentarem à época altas taxas de crescimento: Brasil, Rússia, Índia e China. No entanto, que começou como uma espécie de jogada de marketing, né, do mercado financeiro internacional, serviu como catalisador para unir algumas das principais economias emergentes do sul global. Em 2009, os presidentes dos 4 países, Brasil, Rússia, Índia e China, né, realizaram a primeira reunião de cúpula do grupo e no ano seguinte, 2010, incorporaram a África do Sul, o que terminaria de criar a atual sigla BRICS, né, porque essa letra S no final significa África do Sul em inglês, né, que é South Africa, tá? E aí é interessante também pensar isso aqui, porque quando um diretor de banco de investimentos diz que os países são bons para investir,
isso tendo, né, como parâmetro o mercado financeiro, é muito mais para desconfiar do que para achar bonitinho. Eu vejo aí várias páginas de esquerda comemorando que as bolsas de valores no Brasil bateram recorde. Isso não é coisa para comemorar, pelo menos do meu ponto de vista, né? Porque da mesma maneira que eles ganham dinheiro com um governo progressista e um governo que tem projeto para melhorar a vida das pessoas, eles também ganham dinheiro com a destruição do país. Então isso não é parâmetro, né? A gente tem que defender o parâmetro ali de, enfim, de custo de vida, do salário mínimo e, enfim, né, do emprego e da melhoria, né, do preço da comida, do combustível e etc e tal, e uma educação, saúde, uma série de outras discussões quando se trata de política, né, do que ficar falando que a bolsa de valor, porque isso não é um parâmetro. Isso me parece uma certa atitude ingênua de certos setores da esquerda, não exatamente de falar disso, mas de comemorar como se fosse uma conquista, né? Quando na verdade essa gente está cagando se o país está bem, está mal. Inclusive a crise de 2008 mostra bem isso. Né? Muita gente ali apostando na quebra dos Estados Unidos, quer dizer, né? Então, enfim, essa gente não é confiável, né? E também não pode ser parâmetro de comemoração. Isso me parece muito claro aí. Também vale um outro parêntese aqui. Não significa que eu esteja aqui defendendo o fim do mercado financeiro, longe disso, né? Não se trata de defender essa ideia, mas se trata de defender que essa gente não pode ter o papel protagonista que eles têm no mundo hoje. Isso tem que migrar para outras lógicas, porque essa gente não produz, essa gente, enfim, né, é uma gente que está ali, inclusive em grande medida, apostando contra o país, porque também tem gente que não produz, mas não atrapalha, né? Agora, esses aí não produzem e atrapalham. Então, assim, é um negócio inacreditável. Então, é preciso que a gente tenha cautela ao falar desse tipo de coisa, porque, repito, não é o caso de defender que o mercado financeiro não exista. Mas, quando eles se tornam protagonistas, o orçamento do país vai ficando todo minguado por culpa deles. É só estudar aí, né, a quantidade de dinheiro que se gasta com essa gente. Enfim, e aí, o que mais, né? Vamos lá. Cadê aqui? Aqui tem uma afirmação da Anukrati Sharma, que é uma professora do Departamento de Comércio da Universidade Kota, na Índia. Tá? Ela diz o seguinte sobre o BRICS, né? Por que todos os países em desenvolvimento estão tentando participar da expansão do BRICS? A primeira e principal razão é porque o BRICS é a única plataforma que trata e mantém cada um dos seus membros em uma posição igualitária, e isso é muito necessário, né? No BRICS, esses países poderiam definitivamente ter força para levantar suas vozes e expor os problemas que estão enfrentando. Isso é uma modificação assim, significativa para o mundo, muito mais do que, né, o que esse cidadão aqui do Goldman Sachs viu, né? Isso aqui é uma modificação de amplitude muito maior, né, do que meramente investimento em mercado financeiro. É uma modificação de amplitude ali de relações comerciais, enfim, porque nitidamente a China, já fiz vídeo aqui, né, vários vídeos falando sobre isso, a China tem um modo de funcionamento na sua política externa, né, diferente dos Estados Unidos. Não é uma lógica ali de ganha-perde, né? É o ganha-ganha, ela tenta trocar ali, tenta estabelecer com os seus problemas, evidentemente, que todo lugar tem, mas não é uma coisa, eles não funcionam de maneira violenta, não invadem países, não obrigam ali, né, a sua própria perspectiva, dialogam e etc e tal, e estabelecem em grande medida relações de ganha-ganha, né? Salvo também alguns contextos que a gente pode discutir, né? Enfim, né? A escala da China muitas vezes gera prejuízo em alguns lugares, mas isso é um outro tipo de problema, né? Que pode ser resolvido aí nessas mesas de negociação. Agora, não existe ali violência, não existe autoritarismo, não existe essa, né? O BRICS está construindo uma alternativa interessante e que talvez seja o caso de pensar, talvez seja o caso inclusive da Europa, pensar e repensar essa conexão com os Estados Unidos para eventualmente aí, se articular também, né? Enfim, por que não, né? Com o BRICS, para poder gerar, porque a Europa ela tem internamente ali, né, um modo de funcionamento também parecido, né? Abre as fronteiras,
tem enfim, um jogo de negociações ali bastante civilizado, muito mais do que os Estados Unidos, né? Então, enfim, é importante pensar aí para poder construir alternativas, né, a essa hegemonia excessiva e muitas vezes violenta dos Estados Unidos aí no jogo internacional, tá? Então, para finalizar, pessoal, tem mais aqui, tem bastante coisa aqui, né? Não vai dar tempo de falar de tudo, tá? Mas para finalizar, ainda, né, essa moça aqui que se chama, como é o nome dela aqui? Deixa eu ver. A Anukrati Sharma, né? Ela diz o seguinte ainda aqui: é um movimento histórico, pois o banco representa não só em termos econômicos, mas também geopolíticos, uma alternativa à arquitetura financeira construída depois da Segunda Guerra Mundial, no chamado Acordo de Bretton Woods, que definiu o FMI e o Banco Mundial como as principais entidades financeiras do mundo e que tiveram consequências anos depois, no caso da América Latina, por exemplo, com o aumento da dívida externa. Quer dizer, então é isso, né, que eu falei no início do vídeo. O BRICS está criando alternativas a essa hegemonia autoritária e nociva do FMI, tá? Enfim, tá? E para finalizar, pessoal, uma última informação que também vale a pena trocar com vocês aqui, que também é uma inovação trazida pelo BRICS, tá? Notícia da revista Exame, do dia de março de 2024 agora, tá? Os países do BRICS estão querendo criar também um sistema de pagamentos com moeda digital e blockchain. Então, o grupo, que inclui Brasil, China, Índia e Rússia, vai trabalhar na criação de um sistema próprio para pagamentos transfronteiriços. Isso tem conexão com esse sistema novo deles aí, né? Que tem que estar substituindo o SWIFT, mas acrescentando também essas moedas digitais, tá? Então, diz aqui, né, que os países do BRICS, grupo que reúne 9 das principais economias emergentes do mundo, estão trabalhando na criação de um sistema de pagamentos transfronteiriços que vai incluir o uso de moedas digitais e a tecnologia blockchain. A informação foi revelada pela agência estatal russa TASS nesta semana, tá? E aí, pessoal, para finalizar, eles dizem aqui, né, em teoria, os países do BRICS poderiam tanto permitir o uso de qualquer criptomoeda, quanto restringir o uso no blockchain escolhido para moedas digitais específicas, incluindo versões digitais de suas próprias moedas fiduciárias, as chamadas CBDCs, tá? Enfim, e por último aqui, né, o último parágrafo que eles dizem, né? Atualmente o Brasil está desenvolvendo o Drex, que é uma plataforma que usa a tecnologia blockchain para criar uma nova versão digital do real. Anteriormente, o Banco Central citou que há potencial de uso para transações internacionais, mas ainda existem empecilhos como integração entre diferentes CBDCs e uma legislação sobre o tema, tá? E um outro empecilho óbvio também enfim, essa presidência neoliberal que a gente tem aí no Banco Central, né? Que a gente espera que modifique aí com a modificação do presidente e até, de repente, eventualmente, no futuro, com a modificação da própria lei, né? Para que o Banco Central tenha mais conexão com o projeto de país do que com o mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Então bacana, interessante essa criação desse novo sistema de pagamentos aí do BRICS, porque envolve grandes economias do mundo e é uma alternativa para substituir o dólar e minimizar esse protagonismo nocivo dos Estados Unidos via FMI, Banco Mundial e etc e tal. Beleza? Então a gente se fala no vídeo de amanhã aí. Grande abraço, tamo junto. Fui.